Bem, meus irmãos, a gente tem pregado aqui desde o começo do ano os sermões com os temas baseados na confissão belga, né? Como eu falo quase todos os domingos, a gente não tem pregado a confissão belga, porque a confissão belga está lá para quem quiser ler, mas os temas têm servido de base. E hoje o artigo é o artigo 18, e o tema do artigo 18 é a encarnação do Filho de Deus. Mas eu queria ir um pouco além desse tema, porque nos últimos domingos, inclusive em algumas aulas da escola dominical, nós já viemos falando sobre a missão do Filho de Deus, sobre a missão de Jesus. E hoje eu quero falar da consequência dela. Eu quero falar sobre o fato de nós encarnarmos a missão do reino de Deus. E aí, existem duas formas práticas de nós encarnarmos a missão do reino de Deus. Primeiro, é encarnando no poder de atração da nosso testemunho, da nossa forma de lidar com as coisas em volta. E o segundo, que nós conhecemos muito, que são as missões. É encarnando a missão do reino de Deus, indo. E hoje eu quero falar desse primeiro ponto, que é essa capacidade de atração, quando nós encarnamos a missão do reino de Deus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 10. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, versos 1 a 13. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, versos 1 a 13. O texto diz assim: a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da sua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada, nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. Bem, falando sobre essa questão de encarnar a missão do reino de Deus, na questão da atratividade, nós vivemos numa sociedade de influência. Na verdade, a sociedade sempre foi influenciada por alguma coisa. Não só por meio dos jornais, não só por meio das novelas, mas a própria filosofia, ela influencia. E quando eu digo a filosofia, eu não falo só da matéria filosofia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Eu digo a filosofia do mundo que nós vivemos.
a cosmovisão do mundo que nós pertencemos. Então, por exemplo, hoje está na moda a desconstrução da família tradicional. Hoje está na moda o relativismo. Cada um tem a sua verdade e não existe verdade absoluta, tal qual não existe mentira. Essa é a sua verdade e essa é a minha verdade, apesar delas serem completamente incoerentes, cada um tem a sua verdade. Apesar delas conflitarem e elas duas existirem como verdade, seja paradoxal, elas são verdades minhas e suas. Isso, se você for olhar na filosofia, existem pensamentos filosóficos que pregam justamente isso. Ou seja, a sociedade, ela sempre foi influenciada por alguma coisa, quer ele saiba ou não. Mas esse poder de influência, ele chegou num nível tão grande que nós temos hoje influenciadores digitais. Há 20 anos atrás, a gente nunca imaginaria que existiria uma profissão que pessoas seriam famosas e ricas por produzirem coisa nenhuma. Não são grandes estudiosos, não são pessoas preparadas, não têm um grande currículo, elas simplesmente dão a sua opinião. Isso chegou a tal ponto que elas constroem o que você dita como certo e como errado. Outro dia eu estava vendo na internet, um desses personagens da internet, nada contra a internet em si, mas ele estava querendo estudar sobre alguma coisa específica. E era sobre um movimento político na história muito complexo. Não era uma coisa nem um pouco fácil. É uma coisa que vem sendo estudado há muitos anos e até hoje não chegou a conclusão nenhuma. E ele foi na internet dizendo que ele queria estudar sobre aquilo e ele precisava de referências. E no final ele perguntou, me indiquem 3 influenciadores que falem sobre isso. Pensando que ele ia perguntar sobre algum curso, alguma bibliografia, algum livro de história ou de política, ele perguntou sobre 3 pessoas que falavam sobre aquilo. E essas pessoas têm influenciado cada vez mais a sociedade que nós vivemos e cada vez mais nós também somos influenciados por elas. A grande questão é que nós esquecemos, é que a maior influência da nossa vida é a missão do reino de Jesus, e nós não fomos chamados para sermos influenciados pela cultura, mas influenciarmos ela. E é sobre isso que esse texto de Salomão fala. Quem era Salomão? Salomão, ele era um homem filho de Davi. E ele agora, tendo seu pai morrido, ele herda o reino de Israel. E Salomão tinha uma responsabilidade muito grande, porque ele estava responsável pelo reino e pela substituição de um rei que não foi nada mais, nada menos que o maior rei da história de Israel. Davi foi o rei tão poderoso e tão assertivo nos seus atos que os judeus passavam a esperar não o Messias pelo Messias, mas um Messias que fosse igual a Davi. Davi tinha sido um rei tão grande que os homens esperavam que o Messias fosse como ele. Porque ele destruiu todos os inimigos externos, todos os inimigos internos, ele reestruturou a economia de Israel, a política, a religião, ele queria construir o templo, mas Deus proibiu. Deus falou que Davi não podia construir o templo porque a mão dele estava manchada de muito sangue, por causa das muitas guerras que ele lutou. Mas mesmo não podendo construir, grande parte do material do templo ele juntou. E agora Salomão substitui esse homem. E num dado momento no livro de Reis, Salomão tem um encontro com Deus e Deus dá a ele a capacidade de fazer um pedido. Imagina se nós tivéssemos essa capacidade, o caos que não seria instituído à nossa volta. Pessoas sumiriam, outros ficariam ricos da noite para o dia, guerras mundiais aconteceriam. E Salomão tinha um monte de questões para pedir. Ele podia pedir para ser um rei tão poderoso quanto o pai, mais poderoso que o pai, mais rico do que o pai. Mas ele pediu sabedoria. E por causa da sabedoria de Salomão, ele começa a ser muito conhecido. E por causa da sabedoria de Salomão, ele consegue investir nas áreas certas de Israel. Israel começa a crescer muito. Porque naquela época, e hoje não é muito diferente, os
governantes investem principalmente em duas grandes frentes no país, que é na economia, né, o Ministério da Fazenda, e outras investem no Ministério de Defesa por causa da guerra, estar protegido. Salomão não investe principalmente em nenhuma dessas frentes. Salomão investe no que nós chamaremos hoje de Ministério de Educação. Salomão traz muitos escritores, muitos poetas, muitos pesquisadores, muitos sábios. E o próprio Salomão escreve mais de 3.500 provérbios, poemas, canções. E Israel passa por um momento gigantesco de prosperidade e estabilidade. E o nome dele começa a ser afamado em volta, até que a rainha de Sabá, que era uma região que envolvia parte da Etiópia, ou melhor, grande parte da Etiópia, ouve falar dessa sabedoria de Salomão, e ela decide ir até lá para tirar isso a pratos limpos. E se encontrando com Salomão, Salomão mostra para ela 4 consequências muito práticas de cristãos que assumem e encarnam a missão do reino. Primeiro, o texto fala para a gente que a rainha de Sabá chega diante de Salomão para saber por que o nome dele tinha ficado tão famoso pela graça do Senhor. E ela coloca Salomão à prova. Isso era comum entre os reis daquela época. Quando eles visitavam outros reis, eles faziam perguntas complexas, perguntas difíceis, para colocar a inteligência daquele rei à prova. E essas perguntas, lá no original, fala que são enigmas. A rainha de Sabá lança enigmas da vida para Salomão responder. Enigmas sobre a existência. E a Escritura não fala para a gente quais são esses enigmas, mas fala que Salomão responde a todos eles sem nenhuma dificuldade. E aquela mulher fica abismada, porque aquele homem consegue entender a profundidade dos enigmas da vida. E esse é o primeiro ponto que o texto nos mostra da consequência de nós encarnarmos o reino de Deus nas nossas vidas. Quando nós somos alcançados por Jesus, apesar das dificuldades, nós passamos a ter a capacidade de avaliar e decidir acerca dos enigmas que nos cercam. E os enigmas da vida são muitos. O fato de nós acordarmos, já levamos um tapa no rosto sobre todos os enigmas da vida. Trânsito, melhor hora de acordar, como lidar com o cônjuge, como lidar com um problema no casamento, como fazer a manutenção de um casamento saudável para quem tem filho, como lidar com um filho no crescimento, com tantas influências negativas, como se aproximar do filho, sem com que ele ache que você é um amiguinho e ele possa desrespeitar você, como continuar trabalhando, como não ser escravizado pela rotina, como não ser massacrado pela agenda do dia, como não ser amassado pelo medo. São muitos enigmas que a vida se colocam sobre as nossas costas. Mas Salomão nos mostra que aqueles que encarnam a missão do reino sabem responder a cada um desses. Esse texto não está dizendo para a gente que os enigmas vão deixar de existir. Esse texto não está dizendo para a gente que eles serão fáceis. Pelo contrário, essa mulher teve a coragem de ir até o rei Salomão e fazer perguntas difíceis a ele. E as questões, os enigmas da existência, eles também não têm essa mesma educação. Eles não batem na nossa porta perguntando se a gente quer abrir para eles ou não. Quando nós olhamos, a porta já está derrubada e o enigma já está no coração. E como nós temos lidado com esses enigmas? Como nós temos lidado com as questões difíceis da nossa vida? Como nós temos enfrentado questões que parecem, muitas vezes, são pesadas demais para nós continuarmos andando? Voltando lá para trás do encontro de Salomão com Deus, nós conseguimos responder aos enigmas da vida, buscando sabedoria em Deus. Eu me sinto na liberdade de contar essa história aqui. Uma vez, eu fui visitar a dona Inês, que, para quem não conhece, faleceu
há cerca de um mês. E aí, visitando ela, para quem não sabe, a dona Inês perdeu uma filha muito jovem, com 30 anos, há cerca de 5, 6 anos atrás. Eu cheguei lá, ela estava quietinha, estava triste, eu perguntei o que tinha acontecido. E ela me falou que estava muito triste, que ela tinha lembrado da filha que ela tinha perdido. E aí, como a gente tinha um grau de amizade, de proximidade, eu falei, dona Inês, deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Como que a senhora lembra da Camila só de vez em quando? Porque ela tinha uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Ela estava definhando dos pés à cabeça e com o cérebro perfeito. Ela via tudo aquilo. Ela não podia, como você, levantar, correr, fazer uma atividade física. Ela não podia gritar com alguém. Ela não podia fazer uma viagem para fugir da rotina do dia. Ela acordava todos os dias, olhando para a mesma parede, olhando para as mesmas pessoas e sem poder fazer nada. Eu falei, dona Inês, como que a senhora não lembra dela todos os dias? Como que a senhora não definhou ainda lembrando dela? Porque todas as vezes que alguma coisa entristecia muito, a doença dela avançava. O açúcar dela desestabilizava, a pressão aumentava, ela não dormia e ela paralisava cada vez mais. E olhando para aquela condição, eu perguntei, como? Ela, vou te contar uma história, Arthur. Uma vez, eu estava muito triste, e todo mês que dava o dia que a Camila morreu, eu ficava tão triste, que eu ficava pelo menos uma semana sem dormir. E a doença avançava. Mas um dia eu orei e pedi sabedoria a Deus. E agora o que eu faço? Todos os meses, no lugar de eu lembrar do dia que a Camila morreu, todos os meses que bate o dia que ela nasceu, eu faço um culto e ações de graça. Eu louvo a Deus pelos 30 anos de amizade, de sorriso, de companhia, de alegria que eu tive do lado dela. Olha como essa mulher respondeu aos enigmas da vida. As condições ao redor dela continuaram exatamente as mesmas. Ela continua tão doente quanto. Ela continua sem a filha. Mas em Cristo, ela conseguiu sabedoria para lidar com os enigmas da existência. E eu não sei como você tem lidado com eles, mas eu te apresento uma porta de saída, Cristo. Cristo ilumina seu coração e te ensina a lidar com os enigmas da vida. E o texto, ele continua. Ele continua dizendo o seguinte, que depois que a rainha de Sabá faz essas perguntas a Salomão, e ele responde todas elas, ela olha em volta. E ela olhando em volta, percebe uma coisa que ela nunca tinha percebido antes, porque ela nunca tinha visto antes. Tudo estava perfeitamente no seu lugar. Porque o texto fala aqui que ela vê como a mesa era servida, como eram os alojamentos dos oficiais, como eram os criados, os copeiros, os uniformes, os holocaustos. E a Escritura fala que ela fica impressionada. Esse termo impressionada é como a gente fala no português bem popular, ela estava em choque. E aí, uma rainha que morava, muito possivelmente pela riqueza que ela trouxe, num excelente palácio, agora fica chocada, porque as coisas estavam nos lugares certos, da forma certa. E essa é a segunda área de aplicação da vida do crente que encarna a missão do reino de Deus. Todas as coisas na sua vida estão no lugar devido. E aí faço também essa pergunta a você. Como estão as coisas na sua vida? E quando eu digo coisas, é coisas, não pessoas. Como tem andado o seu trabalho? Como tem andado a sua satisfação? A sua perspectiva de futuro? Como tem andado a administração dos seus bens, sejam poucos ou sejam muitos? Como tem andado a administração do seu tempo? Você tem sido escravizado pelo tempo? Você tem sido escravizado pelo dinheiro ou pela falta dele? Você tem sido escravizado pela vontade de ter mais coisas e elas te dominaram?
Isso significa que num determinado momento da história da sua vida, você deixou de assumir e encarnar a missão do reino de Deus. Porque aqueles que encarnam a missão do reino entendem onde as coisas devem estar no seu devido lugar. E também entendem a importância delas. Porque casa é importante, dinheiro é importante, sonhos nos seus devidos lugares é importante, trabalho é importante, o tempo é importante. Mas elas são ferramentas para nós sermos cristãos melhores, ferramentas para nós sermos pais melhores, maridos melhores, amigos melhores, cristãos melhores. No livro Liderança Corajosa, Bill Hybels, ele falava que quando ele conhecia, ele era pastor de uma igreja muito grande, ele falava que quando ele conhecia um cristão muito rico, e que dizia que não tinha nenhum dom para exercer na igreja, ele dizia o seguinte: trabalhe o máximo que você puder, no mínimo de tempo, ganhe o máximo de dinheiro que você puder, gaste o mínimo dele, e entregue tudo para a glória de Deus. Então tudo isso é importante, mas quando cada coisa está no seu determinado lugar, se as coisas têm tirado a nossa paz, se as coisas têm tirado o nosso sono, isso significa que elas tomaram uma proporção tão grande que elas se tornaram a nossa missão e o nosso reino. Por isso, se você tem sido escravizado pelas coisas, Cristo também é a porta de saída delas. A partir do momento que você abre o seu coração e diz a Ele que precisa de sabedoria para lidar com todas elas, Deus te ensina a lidar com todas elas. Apesar do trabalho continuar difícil, apesar do dinheiro continuar pouco, ou a tentação no gastar muito que você tem, Deus te ensina a administrar o seu tempo, apesar de você gastar muitas horas no trânsito e chegar muito cansado em casa. Em Cristo, nós encontramos a sabedoria para lidar com as coisas. E depois disso, a rainha de Sabá vira para Salomão e diz que quando ela ouviu falar sobre a sabedoria dele, sobre a inteligência dele, sobre o conhecimento dele, ela não acreditou. Porque ela achou tudo muito exagerado, tudo muito desproporcional. Isso era uma invenção. E ela foi lá, e ela fala duas coisas para Salomão. Primeiro, eu vi que tudo era verdade. Segundo, eu vi que o que as pessoas contavam era menos do que existe. Por isso, Salomão, bem-aventurados são todos os empregados que vivem na sua presença todos os dias. Bem-aventurados são os homens que servem à sua mesa. Bem-aventurados são aqueles que trabalham diante da sua administração, porque eles são abençoados por Deus. Meus irmãos, uma rainha riquíssima está dizendo para Salomão que os empregados deles são bem-aventurados. E essa é a terceira frente da encarnação do reino de Deus que nós aprendemos com Salomão. A boa administração das relações pessoais. E eu também pergunto para você, como você tem administrado a sua relação com as pessoas? Com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com seu namorado, com seu noivo, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu vizinho, com seu amigo da igreja, com o seu chefe, com seu colega de trabalho. Como você tem lidado com isso? A sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade que tem pregado muito por justiça pessoal, muito por vingança. Nós vivemos numa sociedade muito polarizada, onde um lado não quer só convencer o outro, ele quer convencer o outro e se ele não conseguir, ele quer que o outro morra, sofra. Isso tem sido apregoado na sociedade que nós vivemos hoje. E nós vemos coisas terríveis acontecendo. Pessoas morrendo e gente batendo palma porque ela devia morrer por causa do pensamento político dela. Nós vemos pessoas gargalhando porque o outro foi espancado até a morte porque estava roubando um celular. E riem e batem palma. Isso mostra que o nosso coração está completamente cheio de raiva. E possivelmente
Isso é uma projeção da raiva que nós temos das pessoas à nossa volta e nós não queremos tratar. Por isso, como tem andado a sua relação com as pessoas em volta? Quanto tempo útil você tem dedicado a elas? Quantos sorrisos você tem dado? Quanto do seu tempo de qualidade que sobra? Eu digo que sobra porque muitas vezes nós saímos muito cedo de casa e chegamos muito tarde. Então, às vezes, sobra pouquinho tempo. Mas desse pouco tempo, quanto você tem dedicado de qualidade com a pessoa que você ama? É muito comum a gente ir a lugares públicos, a praças de alimentação e ver pessoas sentadas por horas, sem olhar no rosto do outro, só olhando no celular. Outro dia eu estava vendo um vídeo no YouTube sobre corretagem de milionários. Só não me perguntem por que eu estava vendo isso. Apareceu lá, achei interessante, joguei, vamos ver. E aí tinha um corretor de imóveis de luxo, e quando eu digo de luxo, são imóveis que valem milhões, e ele estava dizendo com todo orgulho no final que ele mostrou o imóvel. Esse imóvel tem um grande diferencial. Ele não tem quartos, ele tem apartamentos. Cada quarto tinha um tamanho suficiente para ser um quarto, uma sala, um escritório, e cada um deles tem um banheiro. Ele disse, isso significa que se você chegar em casa cansado e não quiser ver ninguém, você pode ficar dias sem ver ninguém. Se quiser se encontrar, há uma sala de reuniões para isso. Diferencial. É aquela famosa história. Se tem placa, tem uma história atrás. Se ele está dizendo que isso é um diferencial, isso significa que há o quê? Uma procura de pessoas que querem chegar nas suas casas e ter um espaço tão bom que não precisa olhar para a cara de ninguém, que não precisa ter que aturar ninguém, que não precisa ter que falar com ninguém. E no lugar de resolverem as suas questões pessoais, fogem delas. Mas o Evangelho do Reino nos ensina a lidar com essas questões, em primeiro lugar, orando, pedindo sabedoria, pedindo discernimento, pedindo graça, pedindo Deus para moldar os nossos corações, pedindo Deus não para matar o amiguinho, mas para também moldar o coração dele, amadurecê-lo, transformar o seu caráter, assim como o nosso. Como você tem lidado com isso? Fugindo, brigando, projetando, lançando indiretas para aqueles que assumem e encarnam a missão do reino. Nós resolvemos as nossas questões pessoais, primeiro, orando e buscando sabedoria a Deus. Porque Deus nos dá entendimento, nos dá calma, nos dá graça, nos dá misericórdia. E nós podemos cumprir o que Jesus falou. Vai até aquela pessoa e converse com ela. Então essa é a terceira frente das pessoas que encarnam a missão do reino de Deus. Depois a rainha de Sabá diz o seguinte: bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter justiça e retidão. Bem, aqui a rainha de Sabá ela começa a dizer que ela conheceu a fama de Salomão porque as pessoas falavam de Salomão. E não só de Salomão, mas falavam que toda a sabedoria de Salomão foi dada por Deus. Isso que é interessante. A fama que corria de Salomão pelos reinos em volta não era que ele era um rei sábio e ponto, mas que ele era um rei sábio que se tornou sábio pela graça de Deus. E essa é a quarta frente daqueles que encarnam o evangelho do reino. O que as pessoas têm falado ao nosso respeito? O que as pessoas à nossa volta, que convivem com a gente, têm falado ao nosso respeito? Que convivem por quê? Porque os que não convivem não têm a profundidade no sentido positivo e no sentido negativo de falar do nosso respeito. O que as pessoas têm falado de nós? Como nós temos lidado com o que as pessoas têm falado de nós? O que as pessoas do seu trabalho dizem sobre você? Sobre quem você é? Se alguém pegar o seu cônjuge ou seu filho num canto, quieto, escondido de você, e perguntar quem é você, seu coração balança de medo
ou bate de alegria? O que a pessoa que convive com você, que vê você todo dia de guarda baixa, diz ao seu respeito? Como você lidar com ela todos os dias? Com qual humor você acorda todos os dias? Como você responde a ela todos os dias? O que ela vai falar de você? E como você lidar com as pessoas falando de você coisas que te desagradam? Como você lidar com isso? Com soberba? Com arrogância? Com medo? Com alegria? Como? E quando as pessoas falam mal de você, eu digo pessoas que têm um caráter para falar mal de você. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com coisas e pessoas das quais nós não temos nos qual nos preocupar. O próprio Salomão, no livro de Provérbios, fala que o sábio que perde tempo com um tolo, ele se torna tolo. Então eu não estou perguntando sobre o que as pessoas, qualquer pessoa, diz de você. O famoso me disseram, né? Não existe coisa mais covarde do que o me disseram. Porque o me disseram não te dá capacidade de defesa. Ó, me disseram que você é um mentiroso. Mas quem me disseram? Quem? Minha esposa? Aí eu tenho que avaliar. Presbítero que caminha comigo, resolvendo a questão da igreja, aí eu tenho que pensar assim. Agora, se é aquele amiguinho que vive de mentira, que é mau caráter, por que o meu coração tem que se preocupar com o que ele diz? Isso significa que o meu coração está mais preocupado com o que eu apresento do que eu realmente sou. Mas eu digo com as pessoas que andam em volta de você. E que mesmo com os defeitos dela, vêm os seus defeitos. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser arrogante, meus irmãos, e falar, não, ele tem defeito, então ele não pode falar de mim. Então acabou, vai ter que morrer todo mundo fulminado. Porque todo mundo tem defeito. Todo mundo tem a sua pequena falha de caráter escondida que não quer falar para ninguém. Mas eu estou dizendo o seguinte, o que as pessoas têm falado de quem nós somos? Quem convive com a gente? Quem conhece o nosso caráter? Quem conhece a forma que nós lidamos com a fé? Quem conhece o quanto nós nos relacionamos com Deus? Quem conhece o quanto nós chegamos em casa cheio de raiva das injustiças da vida e como nós lidamos com ela? O que as pessoas falavam de Salomão, apesar de todos os defeitos dele, é o seguinte: aquele homem foi alcançado pela graça de Deus. E eu vejo isso na vida dele. Então, meus irmãos, nós temos que, mais uma vez, aprender a buscarmos sabedoria em Deus para sabermos como influenciarmos as pessoas à nossa volta. Para que todas as vezes que as pessoas falem a nosso respeito, apesar dos nossos defeitos e limitações, que elas falem, apesar dos defeitos dele. Eu vejo Deus na vida dele. Eu vejo Deus na vida dela. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que nele nós encontremos a verdadeira sabedoria do reino de Deus.